Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago Moretti e eu sou professor de alfabetização alimentar, sou pedagogo e sou organizador das Semanas da Alfabetização Alimentar. E hoje aqui eu tenho o grande prazer de receber o meu amigo Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, e você, Thiago? Também tudo certinho. Pode se apresentar para a gente? Claro, primeiro agradeço o convite e digo que eu sou um estudioso da alimentação escolar e gosto muito. Então eu vou me apresentar como você pediu. Então meu nome é Felipe Suave Viegas Viana, né? Atualmente eu sou gestor escolar do Senac Franca. Conheci o Thiago quando eu fui gestor no Senac Rio Claro, né? A gente conversava bastante no Conselho de Alimentação Escolar e outros projetos também. E eu estou no Senac há 11 anos, né? Fui aluno e fui professor, e hoje sou gestor escolar. E durante essa trajetória toda, que se iniciou como aluno na área de gastronomia, né, minha formação inicial, né, na graduação, né, na área de gastronomia, né, surgiram muitos projetos, né, até a publicação de 4 livros, né. Então eu tenho um livro sobre sanduíches, né, sou coautor, né, com 2 ex-alunos, e 3 livros que são referências para a gastronomia no Senac São Paulo, no Senac Nacional também, porque é um livro que fala de cozinha, outro de confeitaria, outro de panificação. E foram títulos desenvolvidos com professores do Senac São Paulo e do Senac Nacional. Então, foi um projeto muito interessante. Então, tudo isso surgiu desse trabalho e dessas experiências e e foi se juntando, né, com a escola e a gastronomia. Tanto que eu apresentei um TCC sobre práticas educacionais nas cozinhas das escolas públicas, sobre a participação das merendeiras no município de São Paulo. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês, viu, Thiago? Eu que agradeço. Eu tenho um dos livros de confeitaria, ele é maravilhoso. Só está faltando o autógrafo no livro. A gente ainda vai se encontrar para me pegar esse autógrafo. E eu queria que você falasse do projeto Educação Além do Prato, né? Que você participou em São Paulo. Isso. Esse projeto Educação Além do Prato foi um projeto da Prefeitura Municipal, né, da Secretaria de Educação, para valorizar o trabalho das merendeiras, né? Em São Paulo, no município de São Paulo, né, são muitas escolas. São muitas, se eu não me engano, são quase 2 milhões de refeições por dia. Então, a ideia foi valorizar a merendeira, envolver toda a comunidade escolar, inclusive o aluno, claro que ele tem que estar ali, né, para conhecer quem é a merendeira, o trabalho dela, e quem já conhece, né, bater palmas, né, e também contribuir. E também tinha uma vertente da sustentabilidade, a questão da horta, foi toda uma premiação, né? Foi muito bacana, foi um projeto que valorizou as merendeiras, né? Tem até um vídeo, né, que eu combinei com o Thiago, ele vai deixar nos comentários, do descritivo do vídeo, aliás, desse projeto, que foi um projeto maravilhoso. Eu acho que é um projeto que tem que se estender para outros estados, para outras cidades, é isso que eu venho trabalhando também na gestão escolar. E no município de Franca, tem uma grande tendência a trazer também essa competição, mas não é uma competição, é a valorização das merendeiras, né? E a comunidade escolar inteira opinando, né, sobre cardápio, sobre produtos, né? Enfim, foi muito legal, Thiago. Que bacana. Que precisar contar da minha ajuda, que eu puder contribuir, pode me chamar. Quem sabe a gente não faz uma parceria tipo Franca Rio Claro? A gente faz um concurso usando as duas cidades para movimentar bastante. E Claro. uma coisa que é bem interessante que apareceu nessas semanas da alfabetização alimentar, elas pesquisaram sobre alimentação nos estados. E muitas delas trouxeram a alimentação escolar. Qual é o cardápio da escola? Em muitas delas, você consegue ver a cultura alimentar completamente lá presente, com carne de bode, pequi. Então, você consegue ver a regionalidade presente, inclusive, dentro da alimentação dentro da escola. Então, foi muito, muito bacana. E esse projeto do Felipe, ele é incrível, incrível, incrível. Se vocês puderem, acessem o link que vai estar na descrição. A gente trouxe bastante coisa, né? Falou de gastronomia, tudo mais. Explica, o que é gastronomia
é só culinária? Qual a diferença de gastronomia e culinária? Olha, a gastronomia, ela, ela está presente em todos os momentos, né? Você se alimenta, né? O ser humano se alimenta, os animais se alimentam, né? Sempre. E é uma, e é uma história que caminha com a humanidade, né? Muitos relatos históricos estão relacionados também com a alimentação, né? E com a cultura alimentar local. Mas a gastronomia é uma forma de você estudar, né, essa arte. Estudar essa arte, né? Estudar, né, por que que esse alimento fica bem aqui nesse solo e também como que eu vou cozinhar esse alimento, né? Enfim, mas por que que eu vou usar esse alimento daquela região do outro lado do mundo que eu não consigo cultivar aqui? Será que eu não posso utilizar esses alimentos que eu tenho aqui no meu terreno, né? O que a terra me possibilita? Então a gastronomia ela vai percorrer todo esse caminho, né? A análise, o estudo, a parte científica, né? Então você vai ter conexões com muitas áreas, como de história, como de física, como de química. Então, a gastronomia, na minha opinião, é isso. É uma forma de se estudar, né? A alimentação. Estudar de uma forma técnica, de uma forma cultural, que é muito importante, de uma forma sustentável, né? Uma forma de dimensão social também. Você tem que ter toda essa dimensão social com a gastronomia, né? A gastronomia não é elitizada, né? Isso é que todo mundo fala, mas ela não é elitizada. A gastronomia é uma forma de você também promover desenvolvimento social. Então, isso para mim é gastronomia, sabe, Thiago? E a diferença entre gastronomia e culinária é justamente isso, né? A culinária, você tem muitas pessoas que cozinham o dia inteiro, que estão ali, né? Nas casas, e tem muita técnica, tem muita coisa, né? Mas não está o estudo ligado ali, né? Mas você tem tudo isso também, você está cozinhando, né? Fazendo alguma coisa. E quando você fala dessa diferença, ela se dá nessa questão técnica de estudo e de encaminhamento, né, dessas análises, né, de percepções, e também na convergência com as outras áreas, né. Mas a culinária, para mim, ela tem o mesmo valor que a gastronomia, né, porque a gastronomia só surgiu porque você está avaliando a culinária, né, porque você está criando, na verdade, buscando encaminhamentos que já foram trabalhados há muitos e muitos anos, né, na culinária, no ato de cozinhar, né. Para mim, a culinária é o ato de você cozinhar, é o ato de você cozinhar livremente, né, buscar receitas, né. Tem muitos entusiastas, né. Hoje você vê que no Brasil os programas, os reality shows, né, sobre alimentação estão crescendo muito, né. Isso tudo você incentiva, né, a culinária e também a gastronomia, né? Acho que elas estão totalmente ligadas, né? É igual quando se fala na profissão, né? Eu lembro que quando eu me formei, depois com os anos de experiência, né? As pessoas que trabalham na cozinha já há muito tempo, eles falam assim, não, aqui você tem o chefe de cozinha, você tem o cozinheiro, você tem o primeiro, você tem o subchefe, enfim, você tem toda a hierarquia da cozinha, mas antes de tudo, todo mundo é cozinheiro, né? Então, o confeiteiro é confeiteiro, antes dele ser um chefe confeiteiro, né? Então, acho que isso que se aproxima, a gastronomia se aproxima da culinária, da valorização, né, do que as pessoas fazem em casa. Porque é ali que você consegue realmente identificar a cultura alimentar desse povo, né? Que está ali, daquela sociedade, né? Não é somente pelos estudos, né? Você vê dentro das casas, né? E culturas que passam de gerações para gerações, né? Técnicas, ingredientes. Então, para mim é isso, mas são muito próximas, são muito próximas. Essa relação com a cozinha profissional é muito importante, né? Por exemplo, ele é chefe de cozinha, não, ele é chefe de cozinha, tudo bem, mas ele também é cozinheiro, né? Acho que deve-se uma valorização, né? Para o cozinheiro, para o garçom, né? Para o confeiteiro, para o padeiro. Então, acho que é isso. E para a merendeira, que ela também é uma cozinheira. E nas escolas você também vai ter a postura do chefe de cozinha lá dentro da cozinha, das escolas públicas, pelo menos, né? E de todas deveriam ter, você tem que ter essa hierarquia. Então Uhum. é isso, né? Trazer um pouco dessa profissionalização também para dentro da culinária, que também não é ruim.
né? Mas e a gastronomia sempre beber dessa culinária, dessa história, né? É isso, Thiago, que eu penso sobre essa diferença e o que é gastronomia, né? Eu trouxe aqui também um utensílio que é possível, Que bonito. né? Ele é redondo, né? E você consegue abrir ele, né? Você consegue ver, Thiago? Tá dando para ver? Consigo. Tá dando Então tá sim. bom. Então você consegue abrir, né? E é uma panela. Isso aqui é uma cataplana. É uma panela tradicional portuguesa. Eu trouxe de lá. E isso aqui isso aqui representa tanto a culinária e a gastronomia, né? Porque isso fala muito daquele povo, daquela região, né? Aqui você tem receitas que você tem uma combinação de frutos do mar com porco, por exemplo, e linguiça, chouriço, enfim. E isso é uma cultura local, né? Aí você traz para cá, você consegue usar a cataplana, mas você vai trazer em outro contexto, né? Você vai usar ingredientes daqui. Então você vê como até um utensílio ele fala muito, né, da gastronomia e também da culinária. Isso foi comprado no mercado de pulgas, né? Que chama Feira da Ladra, lá em Lisboa. E isso eu acho que deve ter vindo de uma família, de uma casa, né? Olha só que legal. Isso é a culinária, né? Isso passa, né? É isso, Thiago, respondendo Tem essa pergunta. os grandes chefes, eles não se chamam de chefes, né? Eles se chamam de cozinheiros, né? Porque é essa a profissão deles, é essa a ação deles, é isso que deixa eles orgulhosos. A gente falou bastante, né, de cultura alimentar, né, que ela é fundamental tanto para a culinária quanto para a gastronomia, mas ela também é importante para o país, para a região. Como você vê a cultura alimentar? Qual é a importância dela para um país, para uma região? Para mim, a cultura alimentar, ela está acima da gastronomia e da culinária. Ela é a luz, né? Ela é o caminho, né? O farol, enfim, ela que dá o tom, né? Da alimentação daquela comunidade, daquele estado, cidade, país, enfim, daquela região. Mas o clima, a cultura eu digo cultura de frutas, verduras e tudo mais que você vai utilizar, está relacionado também com a região, com a cultura alimentar. Então é uma ligação, é um elo, né? Nos restaurantes, né, eu sempre falo dos 3 As, né, que são alimento, atendimento e ambiente. Então, isso é a chave do restaurante, do serviço de alimentação. Para você ter sucesso, você tem que estar muito bem nesses 3 pontos. Já a cultura alimentar, ela vem de muito tempo, né? E ela vem de muito tempo, e todo esse tempo ela sofre, em todos os momentos, ela sofre com, com a globalização, com o avanço da tecnologia, com, sabe, o surgimento de outros ingredientes, novas técnicas, enfim, isso é tranquilo. Mas ela tem sempre ataques disso, né? Porque às vezes ela começa a ser entendida de outra forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela tem que ser valorizada e ela deve ser guardada, né? Ela tem que ter muito zelo com a cultura alimentar, né? Tem que estar muito claro essa cultura alimentar para esse povo, para quem mora ali, né? Por exemplo, você tem um círculo de vizinhança que você tem uma escola, você tem uma padaria, você tem um restaurante, você tem as casas, prédios, enfim, comércio, tudo mais, indústria. Todos ali, eles devem conhecer, né, os ingredientes, né, que eles conseguem ali daquele espaço, né, ou o agricultor, enfim, né, os produtores locais, e também produtores maiores, né, importadores, mas assim, relacionado só com aquele espaço. E a partir dali, a pessoa consegue se enxergar naquele espaço. Eu acho que a cultura alimentar, antes de tudo, ela coloca o cidadão onde ele deve estar, né? Valorizando o que ele tem, né? Valorizando a cultura dele, né? Claro, como eu disse, né? A gente vai ter, não quero dizer ataque, né? De uma forma tão negativa, mas interferências, mas é igual a Constituição, né? A gente tem que preservar ela. Ela tem que estar preservada, tem que estar segura. E, e a cultura alimentar segura, ela se dá na alimentação de todas as pessoas. E principalmente, né?
das crianças, né, que os hábitos escolares, os hábitos alimentares se desenvolvem, né, até 7, 8 anos de idade. Claro, você vai se desenvolver, você consegue desenvolver isso ao longo da vida, né, mas é muito bom você ter essa valorização, né, dessa cultura alimentar para as crianças principalmente, né, e não deve ser somente, sabe, dentro da casa, dentro da escola, não, tem que ser um envolvimento de todos, né, dos restaurantes, porque uma escola não pode receber, né, um chefe de cozinha para falar com as crianças sobre cultura alimentar, sobre, sei lá, sobre ingredientes, uma nutricionista, a merendeira entrar na sala de aula para falar, olha, pessoal, hoje vai ter isso, isso e isso aqui, ó, esse ingrediente nasce ali, a gente faz essa técnica, sei lá, há 200 anos, sabe? Eu acho que isso é valorizar a cultura alimentar de uma sociedade, né? E fazer com que as pessoas valorizem, né? Que é o ser cidadão, né? Cidadão Eu vou dar crítico. uma interrompida para fazer Claro, mais uma pergunta junto, que é pode essa fazer. questão da educação, né? Como é que a gente consegue falar que uma criança está formada no ensino médio e ela não sabe nem fazer um arroz, nem fazer um feijão? Será que a escola realmente formou ela, ou ela formou ela somente para uma coisa específica, por exemplo, trabalhar? Então, essa é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Será que a gente não deveria preparar as crianças para fazer boas escolhas e também poder preparar o próprio alimento, isso já dentro da escola, desde pequenininho? Muitos exemplos, né, você pode buscar em outros países que têm, né, toda essa questão da culinária, da cocção ali, dos pratos, de você aprender, né, como uma matéria eletiva, mas muitas escolas desde pequeno, que eu acho muito interessante também, né, e até no nosso país também a gente tem. Mas é, eu penso muito no desenvolvimento das competências, né? Então, o final, não é nem final, nunca é final, mas assim, acho que o resultado de uma escola, né, quando o aluno passa por lá, né, depende da modalidade, mas os anos que ele estiver lá, ou período, é, você tem que desenvolver as competências, né, para ele atuar no mundo lá fora e mudar positivamente esse mundo. Então, é, a alimentação, ela está muito ligada com a questão social, né, a questão de você se portar em sociedade, trabalhar em equipe, conhecer a sua própria cultura. Então, tudo isso está ligado a esse contexto, mas eu acho que essa competência tem que ser desenvolvida cada vez mais, sabe, Tiago? Desde pequeno, as crianças, hoje eu vejo um pouco mais isso, eu vejo que as escolas trabalham mais isso, com alimentação saudável, né? Mas ainda falta muita cultura alimentar, falta muito essa valorização, porque às vezes as pessoas que estão lá também, né, não tiveram essa oportunidade lá atrás, né? Que agora a gente pode transformar para as outras gerações. Então, como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, falando um pouco da feijoada, né? Por que a feijoada é servida de quarta e sábado? Por que a feijoada é brasileira? Mas ela é somente do Brasil? Né? De onde ela veio? Qual a história relacionada, né? Então, o arroz, o feijão, né? Enfim, isso que deve se entrar, né? Acho que tem que ter uma participação dos alunos na merenda, sabe? A gente é possível dentro de uma escola, com uma comunidade de aprendizagem, é isso que eu tento trabalhar em Franca com a equipe toda que super topam esses projetos, né, inovadores, essa questão de assembleia também, né? Por que não as escolas criarem uma assembleia que um dos temas, por exemplo, é a alimentação escolar, para o aluno poder opinar sobre isso, o cardápio, né? Então tem muita força em alguns movimentos, como a gente citou, Educação Além do Prato, que foi um projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo, outras ações como essa que você tá conduzindo aqui, né, com muito zelo e muita qualidade, acho que é isso que importa, trazer essa discussão, mas uma assembleia, né, a participação do aluno, né, nessas decisões seria muito importante, ele está sendo treinado, né, para o mundo, né, porque ele vai opinar lá fora, ele vai opinar no trabalho dele, no restaurante ele vai ser crítico no restaurante, falou, olha, putz, mas isso aqui não tá, enfim, acho que esse produto, não sei o que, sabe, no sentido de contribuir para todos melhorarem, né, mas eu vejo esse desafio, é um desafio, colocar a alimentação, colocar a cultura alimentar dentro da escola, sabe? É um desafio, mas é um desafio gostoso, porque cada vez mais a gente vai
valorizar a cultura alimentar brasileira, né? Eu acho que isso é muito importante. E quando você conhece a cultura alimentar, conhece alimento, conhece cocção, conhece minimamente isso, você também vai ter um impacto muito positivo na saúde pública. Por isso que eu falo do desenvolvimento social, da questão da gastronomia, da culinária, ou cozinhar, né? Porque você chega, né? Você consegue mudar o horizonte das pessoas. Então, isso impacta positivamente. Imagina, obesidade, né? Hipertensão e outras comorbidades, elas podem serem sanadas, né, com uma educação, né, com uma cultura alimentar muito bem estabelecida, né. Eu penso muito dessa forma e é importante trazer, Thiago, sim, para a organização curricular a cultura alimentar. O ato de cozinhar, o ato de servir, eu acho muito importante também, né? Você tem escolas aí afora e no Brasil também que com exemplos das equipes de alunos, os alunos escolhem o que eles vão fazer. Eu quero esse bimestre eu quero trabalhar com o jardim. Então tem um grupo, tem um tutor, ele vai ajudar no jardim da escola, ou ele vai ajudar no cardápio, ajudar um pouco as merendeiras. Então essa questão também de tutoria e essa possibilidade do aluno entrar em contato é muito positivo, sabe? Deve-se encaminhar responsabilidades para os alunos, sabe? Diferente do que a gente tem nos currículos hoje em dia, que lá fora é isso que ele vai encontrar. Ele vai casar, ou vai morar sozinho, ou vai morar com outra pessoa que não é um casamento. Enfim, várias coisas vão acontecer na vida dessas pessoas. E não estou dizendo só de saber cozinhar para se alimentar, não, mas eu acho que no relacionamento, né? Nas responsabilidades, né, na questão da inclusão, né? Porque você inclui uma pessoa quando você não invade o espaço dela, né? Então é muito isso. Acho que é possível e é necessário, sabe? De uma forma muito assertiva inserir cada vez mais a cultura alimentar. Mas eu vejo esses mecanismos, sabe, Tiago, como uma grande saída, sabe? Uhum. As pessoas, elas precisam ser agentes ativos da própria alimentação. E para isso elas precisam de conhecimento, elas precisam conhecer o processo, né? Desde o plantar até o como descartar aquilo, né? A gente não pode deixar isso de lado. E assim a gente vai formando pessoas, né? E você falou da questão social, o alimento é uma ótima forma de a gente também diminuir preconceitos, né? Mostrar que nós, como brasileiros, temos um pouquinho de tudo, também no nosso dia a dia, né? Felipe, não sei se você tem alguma outra declaração que gostaria de fazer, algum outro comentário, mas a gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Queria agradecer muito, muito a sua participação, foi incrível. Espero que vocês que estão assistindo gostem. Felipe, muito, muito obrigado. Gostaria de falar mais alguma coisa? Tiago, agradeço o convite, né, e conte comigo. Gosto muito desse assunto, como eu disse no início, e vou defender ele até o final da minha vida, claro. Estou Tá junto bom? contigo nessa, tá Então tá certo? bom. Então estamos Obrigado. encerrando por aqui. Muito obrigado, Felipe. Que E esses agradeço. são os próximos vídeos da alfabetização alimentar. Se você gostou, pode deixar já o like e siga nosso canal, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, gente.